Salve nação concurseira, professor Benedito Lima, professor de História do Amapá. Nós vamos resolver algumas questões com relação ao 10º item do edital da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, que trata sobre a história da região norte, senhores, tá? Sugiro para quem for estudar esse tema que trabalhe apenas com questões, tá? Mas se você tem dificuldade em resolver as questões, sugiro que você então dê uma lida em alguns assuntos referentes à história da região norte, tá? É um assunto bastante extenso, compreende alguns estados e para a tua prova você precisa conhecer as características de alguns estados, tá bom? Já trabalhamos esse assunto durante a semana nos cursinhos aqui de Macapá e também na plataforma Gabarite. Então, nesse sentido, eu peço que você estude dessa maneira, tá bom? Nós vamos resolver mais questões relacionadas à história da região norte, por ser um grande assunto, tá? Então, toda vez que eu for dar uma aula ou resolver questões, eu vou tentar colocar alguma questão ou algum assunto relacionado à história da região norte. Beleza? Então vamos lá então, verificar qual é a questão que vai ser trabalhada. Bom, senhores, a primeira questão então, tela vermelha, isso significa que nós vamos resolver questões, tá bom? Em relacionado à história da região norte. Bom, o primeiro item aqui vai tratar então sobre a questão das fortificações, tá? Então dê um pause aí na questão e tente resolver a questão, tá bom? Bom, trata sobre as fortificações de alguns tratados. Ele pergunta aqui no seguinte comando da questão, senhores. Pode-se afirmar que a construção dos fortes pelos portugueses visava principalmente dominar o quê? Ele quer saber que as fortificações, qual era o objetivo das fortificações. Se você pegar qualquer prova relacionada às fortificações, tá? Qualquer item relacionado a fortificações, fortes, fortins, o objetivo deles que foi criado era somente de defesa. Isso vale ressaltar, senhores, no Brasil do período colonial. Então, no Brasil do período colonial, a função, né, dos fortins, dos fortes, das fortalezas, era de defesa, tá bom? Então, vamos ver então, o que a questão está pedindo nesse exato momento. Ele pede, então, qual era, nesse sentido, a principal função, né? O que as construções dos fortes visavam naquela época. Então, primeiramente, letra A, visava dominar principalmente militarmente a bacia hidrográfica do Amazonas. Olha, senhores, começa aqui a questão de defesa. Deixa eu só mudar aqui para a caneta. Já colocou aqui, ó, visava então militarmente. Vamos tentar entender aqui. Militarmente, se levantar um forte, a fortaleza, o fortinho, senhores, as pessoas que vão defender lá são, então, militares. Então, aqui nós temos militar e fortaleza. Então, se tem militares, vai ter a fortaleza para ser, então, o complexo lá de uma defesa mais colossal para eles, tá bom? Então, tá correto esse item A aí. Então, aí visava militarmente, visava dominar principalmente militarmente a bacia hidrográfica da região do Amazonas. Então, o item A está correto. Vamos lá ver a letra B. Visava economicamente as grandes rotas comerciais? Não visava, tá? As construções dos fortes, eles visam, então, defesa militar, tá bom? Visava as fronteiras entre as nações indígenas? Não visava, tá? Visava, novamente, as questões da defesa. Visava o escoamento da produção agrícola? Também não visava. Visava o potencial da pesca da região? Também não visava, tá, senhores? Beleza? Então, a questão correta aqui, dessa questão de 2003 do Enem, é a letra A. Beleza? Próxima questão. A próxima questão tem a ver, então, com a questão de tratados e limites. Então, dê uma pausa aí, resolva a questão, já vamos resolvê-la. Muito bem, senhores. Então, a formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi consolidado por tratados no século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os movimentos de expansão com um dos tratados de limite. Então, perceba que ele quer duas coisas aí, tá? Um movimento, uma defesa, tá? Sobre algum movimento, tá? E o principal tratado que atuou em relação a esse, beleza? Então vamos lá então. Letra A. A expansão de fronteiras norte, impulsionada pela descoberta de minas de ouro, foi consolidada pelo Tratado de Utrecht? Não, senhores. Tá? O Tratado de Utrecht vai tratar sobre a questão de limite. Ele é estabelecido em 1713 e ele vai definir a fronteira entre Guiana, tá? E Portugal. Então, o limite entre esses dois países relacionado ao Tratado de Utrecht será o rio Oiapoque. Então, o Tratado de Utrecht ele trata exatamente isso, sobre limites geográficos, tá bom? Então, a questão está errada em relação a isso aqui, tá?
Letra B. A região missioneira do Sul constitui um caso à parte, só resolvido a favor de Portugal com a extinção da Companhia de Jesus. Senhores, aqui você consegue observar que tem apenas o movimento, mas não fala do tratado. Então a questão está errada já por conta disso, por não possuir nenhum tratado sendo citado, beleza? Então a questão já está errada, já arrisquei aqui. A letra C. O Tratado de Madrid revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro conformação semelhante à atual. Sim, isso aqui era uma briga antiga, senhores, deles, tá? Porque a partir do momento que o Tratado de Madrid ele é colocado em prática, nós teremos aqui a posse ela vai se dar a quem estiver na terra, ou seja, aqueles que pegou primeiramente a terra já estava instalado lá, seria dado a posse. Então, nesse exato momento que nós tínhamos já o avanço de Portugal sobre o interior do Brasil, interior do Amazonas, Portugal então consegue ter a maior parte dessa configuração que hoje atualmente é o Brasil, tá? Com exceção do Acre, beleza? Então vamos lá então, essa questão aqui ela está correta. Mas vamos ver por que não é a letra D, professor. O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle da região das Missões e do Rio Prata. Não, senhores, o Tratado do Pardo trata de outra situação, tá? O que vai garantir aqui o controle dessa região aqui é o Tratado de Santo Ildefonso, tá? E nesse sentido a questão está errada, tá bom? Letra E. Os tratados de Santo Ildefonso e Badajoz consolidaram o domínio português no sul, passando a incluir a região planatina? Não, tá errado, tá, senhores? Badajoz vai tratar aqui de outra situação aqui, tá? Vai então aqui, Portugal ele vai dar a região que é contestada entre o rio Araguari e Oiapoque, ele vai ceder então à França devido a pressões internacionais, principalmente para a questão o quê? Napoleônica, tá bom? Beleza? Então o item está errado, então, sobrando somente a letra C, ok? Então, próxima questão. E a próxima questão trata sobre os projetos amazônicos, quais são os principais objetivos para a Amazônia nesse sentido, tá? Então a pergunta fala sobre a seguinte situação: qual dos projetos abaixo aqui citado, né, senhores, visava a ocupação efetiva das áreas de fronteiras, ao desenvolvimento de infraestrutura, valorização econômica e a demarcação de terras indígenas? E está perguntando qual desses principais projetos aqui, né, visava então essas 4 características, ou seja, fronteira, questão de infraestrutura, questão de valorização econômica e demarcação de terras indígenas. Vamos lá entender então, senhores? Vamos começar aqui pela letra E. Letra E, senhores, é um projeto que visava, assim, algumas situações, porém não visava a questão da área fronteiriça, ou seja, não estava com esse objetivo. Então, era a construção de uma hidrelétrica, tá? O projeto Tucuruí. Então, aqui a questão já está errada. O projeto Carajás, senhores, vai estar errado por conta que não visava essa área de ocupação efetiva, né, de fronteiras, mas sim visava o objetivo, então o produto final deles era a extração de minérios, né, como cobre, níquel, manganês, ouro, tá? Então não visava essas características aqui acima, então está errado. O projeto Trombetas, senhores, também visava a extração de minério, principalmente bauxita, tá? E aí nesse sentido também a questão do alumínio, então eles trabalhavam nesse sentido, então a questão também está errada em relação a trombetas, tá? O projeto Jari vai então ter a produção então da questão da celulose através dos eucaliptos, tá bom? Então aí a questão também, essa letra, esse item B aqui está errado, não é o projeto Jari. Projeto Calha Norte, sim, senhores, é o projeto Calha Norte que acondiciona todas essas características acima aqui. É um projeto criado em 1985 pelo presidente José Sarney. É um projeto que vai ter como principal objetivo ocupar as principais áreas de fronteira da região do Brasil, vai levar então o desenvolvimento das estruturas, né, da infraestrutura, como a criação de portos, né, criação de rodovias, criação também nesse sentido de quartéis, entre outras infraestrutura. Essas áreas, com essa chegada com o projeto da Calha Norte, vai ter uma valorização econômica e também ele vai ajudar então na demarcação de terras indígenas, tá bom, senhores? Vamos aqui entender onde fica essa região? Nós temos mais ou menos por aqui, senhores, olha. Então aqui, ó, nós temos esses pontinhos azuis aqui, deixa eu só aumentar para ficar melhor para você observar. Então nós temos aqui a região do Amapá, cada bonequinho desse aqui azul, ó, senhores, representa aqui um regimento já existente, ou seja, representa quartéis do Exército Brasileiro defendendo essa região aqui, tá bom? Então esses aqui, ó, esses azulzinhos aqui é o projeto Calha Norte, tá, senhores?
Se vier na tua prova perguntando, senhores, que o projeto Calha Norte ele somente tinha a ocupação, ou seja, ele somente visava a ocupação dessas fronteiras, está errada. Não, ele possui outras situações, tá? Desenvolvimento de infraestrutura, valorização econômica e tudo mais. Ou seja, como é que funciona isso? Tá? O município ele apresenta um projeto a Calha Norte, tá? A Calha Norte vai verificar esse projeto, se tiver tudo ok, né? A Calha Norte dá o ok para o município, a Calha Norte vai liberar o recurso e o município adquire esse recurso e vai investir então no desenvolvimento sustentável da região, ou seja, da Amazônia, nesse sentido que faz parte dos municípios, tá bom? Tá beleza? Então, vamos lá então para a próxima questão? A próxima questão então tem a ver então com a formação de Rondônia. Vamos lá ver o primeiro item relacionado a essa criação desse estado, que faz então parte da história da região norte. O item de número 1 fala que a partir das últimas décadas do século XIX, o espaço rondoniense foi ocupado por seringueiros e outros grupos extrativistas que não propiciavam a criação de adensamentos populacionais significativos. Se a questão está correta, tá? O século aqui é o final do século XIX. Nós teremos aqui a explosão então do produto da borracha, tá? Que vai trazer grandes uma grande explosão nesse sentido demográfico de pessoas que vão vir para essa região em torno da extração, tá, da borracha. Então o item está correto, tá bom, senhores? Então se o item está correto, se item 1, então vamos só eliminar o que não tem o item 1. Então a letra B e letra A. Próximo item, na década de 1940, por pressão dos habitantes da região de Porto Velho, Getúlio Vargas ordenou a criação do território federal de Guaporé, resultado do desmembramento dos estados do Amazonas, Acre e Mato Grosso. Senhores, pressão eu digo que é uma coisa meio insana de se falar, tá? Mas vamos analisar aqui pelo outro lado. Na realidade, houve sim o território federal do Guaporé, ele vai ser fruto de um desmembramento de alguns estados. Porém, aqui a questão fala que ele vai ser resultado dos estados do Amazonas, Acre e Mato Grosso. Na realidade, vai ser só do Amazonas e Mato Grosso. Então, o Acre está errado, tá bom? Então, a questão está errada. Onde tiver, então, o item de 2, a gente corta, tá? Então, aqui só sobrou para a gente D e E. Vamos analisar aqui, então, o terceiro item. Em 1910 e 1940, a instalação de um sistema de comunicação telegráfica atraiu mão de obra de imigrantes que foi se fixando e formando pequenos povoamentos, principalmente nos postos telegráficos que ofereciam melhores condições de infraestrutura e comunicação. Bom, senhores, aqui está correto esse item, tá, senhores? Nós temos essa criação dessa comunicação telegráfica, tá bom? É um dos marcos históricos de Rondônia, beleza? Então o item está correto. Então se o item está correto, onde não tiver 3 está errado, tá? Então, sobrando então para a gente somente a letra D, beleza, senhores? Somente a letra D. Vamos ver então por que o item 4 está errado? Na década de 1980, a criação e a instalação do projeto Calha Norte pelos governos militares deu grande impulso ao povoamento de Rondônia. Sim, senhores, deu grande impulso, está correto essa última parte aqui, né? Vai ter uma grande visibilidade, porém não foi pelos governos militares que o projeto Calha Norte foi criado, tá? Ele é criado em 1985, então pelo presidente José Sarney. Beleza? Vamos lá então para a próxima e última questão. Senhores, a próxima questão tem a ver então, uma questão de 2014, tá? Para o cargo de delegado de Polícia Civil da FUNCAB. Trata sobre a questão de Rondônia e Acre. Fala sobre os aspectos naturais e aspectos históricos. E quer saber sobre a semelhança na evolução histórica dessas duas unidades da federação. Quer saber quais são então as semelhanças históricas entre Rondônia e Acre, beleza? Então vamos lá então para a questão de letra A. Foram governados pelo Barão do Rio Branco? Não, senhores, não foi governado, não foi governador dessa região, tá bom? Letra B. Possuem áreas com plena proteção dos grupos indígenas, senhores? Sim, eles possuem áreas com proteção indígena, só que essa proteção não é feita pelos indígenas, senhores, tá bom? Não é feita por esses grupos indígenas, e sim pela União, tá bom? Então tá correto, tá errada nesse sentido, tá bom? Letra C. Foram colonizados predominantemente por migrantes italianos? Senhores, nós temos que analisar sobre um contexto geral. Quando o Brasil, entre aspas, é descoberto, nós temos aqui o início da colonização se dá então entre os espanhóis e portugueses. A Espanha fica com essas duas regiões, Rondônia e Acre. Então é correto afirmar que o processo de colonização se dá através da Espanha e de Portugal, e não por
italianos, como está dizendo aqui a questão. Então o item está errado, tá? Por conta desse daqui, ó, tá bom? Letra D. Foram ambos ocupados no século XIX com o projeto Calha Norte. Não, senhores, o projeto Calha Norte ele não se dá no século XIX, e sim no século XX, do presidente José Sarney, tá bom? Então, letra E, que na realidade está F, mas a letra E, tá bom, senhores? Ostentaram a condição de território federal antes de serem elevados à categoria de Estado. Está correta a questão? Antes de eles serem elevados à categoria de Estado, senhores, Rondônia e Acre eram territórios federais, tá? Ok, senhores? Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a resolução dessas questões. Prometo que vou postar mais aulas, prometo que vou postar também mais questões relacionadas ao assunto. Espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal aí para poder motivar aqui o professor, tá? Forte abraço. Fui.